Eu queria colocar uma questão para vocês dois, aí fazer esse gancho, aproveitando esse gancho, que é a seguinte: essas questões que vocês estão destacando aqui, nessa nossa conversa, que eu acho que é muito importante para qualificar a reflexão de quem nos assiste, não é feita, ao menos eu acompanho, de forma tão presente na Câmara dos Deputados. Podemos falar no Congresso Nacional, mas vamos falar na Câmara dos Deputados. Vide, por exemplo, a imagem que passou no início, agora aqui do programa, de um grupo de deputados que estavam atrás segurando uma faixa escrito Trump, né? Parece que um dos deputados, segundo o UOL, tem o codinome ou alcunha, como se falaria no passado, codinome de Caveiro. Espero que seja um codinome, eu prefiro o codinome Beija-Flor, mas os tempos são tão ruins que o codinome é Caveira, e com Trump, que é uma manifestação claramente, em outras épocas isso nunca ocorreria. Isso é um caso, para você mais jovem, isso é o caso de 2025. Há 20 anos atrás, há 30, 40, 50, seria inimaginável tal coisa. E hoje as pessoas acho que perderam a vergonha, né, para falar uma linguagem mais clara. Porque essas questões mais estruturais, que nós vamos conversando aqui num bate-papo de 20 minutos, não é a temática central da Câmara dos Deputados. E eu pergunto para o senhor por que o senhor foi presidente da Câmara dos Deputados. E depois qual a razão, o que tem lá que impede que essas questões centrais, que vão mudar o Brasil e tem de mudar, não sejam as questões centrais da discussão. A discussão é o banheiro. Se deve ter 2 banheiros, 3 banheiros. Eu pergunto, inclusive, ao deputado no avião e a deputada se ela vai ao banheiro, porque só tem um, né? Como é que faz? Então, por que empobrece tanto essa discussão? O que acontece no Congresso Nacional, em particular na Câmara dos Deputados? É uma pergunta difícil de ser respondida. Mas vamos lá, vamos pegar o episódio da bandeira e da homenagem ao Trump, nesse momento feita por alguns. Sim. Teve bolsonarista que falou assim, esconde isso daí. Não é hora tentando arrumar algo que fosse minimamente defensável. Não é defensável. Então, são pessoas que, da mesma maneira que tem gente no Congresso que, às vezes, me parece, que se identificam mais com o Estado de Israel com que o seu próprio país. E a questão do Trump, a partir da tese de que o Bolsonaro é perseguido, mas quando o Bolsonaro dá o exemplo de cumprimentar o Trump, a sua família e outros, aquilo ali, eu digo, é absolutamente chocante e inaceitável. É no enfrentamento duro estes representantes populares defendem o outro, defendem o nosso agressor. É inacreditável. Então, é um misto de ignorância, é um misto de má-fé, é um misto de, eu diria, charlatanismo até, porque pega uma mentira e quer transformar a verdade, que não teve tentativa de golpe, que o Bolsonaro é um santo, que, enfim, tudo isso é mentira e que ele está sendo perseguido. Bom, houve quem dissesse no século passado que a coisa mais difícil de mudar num país é a sua cultura, num povo. Então, nós temos hoje um padrão, porque alguém se elege porque é policial militar, alguém se elege porque é delegado, alguém se elege porque é pastor, e assim sucessivamente. Então, eu diria, isso, na minha percepção, em tempos de mídia social, então, esses que agem em função apenas da sua bolha, eles conseguem votos. Agora, eu concordo integralmente, o debate ali está muito rebaixado. Só tem uma alternativa, é que através da presidência da Câmara e também do Colégio de Líderes, pelo menos, se discuta uma pauta. Isso vem sendo tentado nas reuniões do Colégio de Líderes, mas invariavelmente, em todas as reuniões, se pede para que se paute a anistia do Bolsonaro, e tudo mais é feito em função da circunstância, eu diria, política e jurídica do Bolsonaro. Ou seja,
há insuficiência, há falhas, isso aí eu diria faz parte de um Congresso. Agora, quem tem dado a tônica negativa para mim é a equipe do Bolsonaro e eventuais aliados. Por exemplo, a insistência para que fosse suspenso, digamos, o chamado recesso parlamentar. O recesso só pode acontecer quando é votado a LDO. Não foi votado, portanto, tecnicamente, regimentalmente, nós não poderíamos estar em recesso. Mas aconteceu várias vezes de você não votar, então você faz o chamado recesso branco. Bom, a tentativa dos bolsonaristas foi de fazer funcionar um recesso branco. Teve que haver uma decisão do presidente da Câmara, bem embasada, que ele decidiu que não, e ele está fundamentado, assinado por 3 diretores jurídicos ou procuradores ali da Câmara. Mas por que é que o PL e o Novo, me parece que foram os dois apenas, queriam? Não era para debater outra coisa que não fosse homenagear o Bolsonaro, que não fosse para fazer esse tipo de disputa. Esse mesmo pessoal, a partir do Bolsonaro, que sempre disse que direitos humanos é direitos humanos para bandidos, nós temos hoje o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional entrando. Ele não é o primeiro, isso está sendo feito já há tempos. Eles procuram, então, a ONU, procuram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, de repente, quando o mundo civilizado defende os direitos humanos por uma motivação, eles, então, passaram a defender os direitos humanos. Olha que coisa mais louca, negando tudo aquilo que falam para tentar proteger o Bolsonaro. Então, não há coerência, não há... por isso que é difícil compreender. É lamentável, mas esse é o fato.